Muito bom, muito bem, prezados irmãos, prezadas irmãs, meus amigos, minhas amigas, aqui Laudemar de Amorim, neste grupo Evangelho Matinal. Muitas vezes nós observamos pelas palavras dos nossos irmãos, dos nossos amigos, que não praticam o evangelho matinal em suas casas, independente de religião. Será importante que todos nós busquemos dentro das nossas religiões, das nossas filosofias, doutrinas, que adotássemos uma certa disciplina em relação à leitura do Evangelho e às nossas orações. A maioria de nós que adquirimos alguma leitura das obras básicas de Kardec, somos instados a praticar a leitura do Evangelho e das demais obras de Kardec. Para a maioria dos nossos amigos, nossas amigas, que não tiveram ainda acesso às informações contidas nas obras de Kardec, a doutrina espírita, os que se dedicam a adquirir esses conhecimentos, sempre recomendamos a leitura do livro O que é o Espiritismo, porque muitas vezes adentrar as leituras do Evangelho e mesmo o livro, principalmente o livro dos Espíritos, muitas vezes acabamos deixando os livros de lado, pela difícil compreensão, para quem ainda não tem um mínimo de conhecimento dessas obras e dos fundamentos da filosofia e da ciência espírita. Porquanto, antes de nós podermos adotá-la como uma religião, que nós podemos fazê-la como religião, para os que adquirirem os conhecimentos, que possam fazer isso conscientemente, mas filosoficamente e cientificamente, Espiritismo não é religião, é uma filosofia espiritualista, como define Kardec, e uma ciência, porquanto aborda aspectos científicos, da relação entre os encarnados e os desencarnados. Mais recentemente, a física quântica e a ciência e a mecânica quântica são as ciências que revelam as assertivas de Kardec, nas suas obras, especialmente por aqueles que desejarem contestar a reencarnação, a lei de causa e efeito, a lei de ação e reação, que são fundamentos da doutrina espírita. Podem mergulhar na física quântica, na mecânica quântica, que encontrarão o respaldo para os fundamentos científicos e filosóficos da doutrina espírita. De sorte que praticar o Evangelho pela manhã, ou qualquer outro horário do dia, pelo menos uma vez por semana, tem as suas razões de ser. Nós, ao entrarmos em conexão com estas obras, com os fundamentos, com os ensinamentos, vamos entender por que isso se faz necessário para blindar o nosso corpo físico através do equilíbrio
né, no nosso emocional, né, para o burilamento do nosso espírito e, por consequências, de repercussões no nosso corpo físico. Isso por uma razão muito simples. Quando nós elevamos nossos pensamentos, nossas vibrações, nós fortalecemos o nosso corpo astral, a nossa aura, que se constitui no nosso escudo protetor, né? Esse escudo protetor nos livra das influências e das intempéries negativas que por vezes tentam acessar o nosso corpo físico, a nossa mente, os nossos sentimentos. Inclusive as tentativas de nos abalar com o medo. O medo é a força negativa mais poderosa, né? Tanto é que é uma ferramenta dos estrategistas das guerras entre os povos ao longo da história, né? Causar medo no inimigo é uma forma de favorecer a sua derrota. Aquele que tem medo se esconde, corre, foge, não enfrenta, perde a coragem. Então, isso acontece no nosso dia a dia, com as notícias das televisões, dos rádios, das mídias de um modo geral, né? De formas que é muito importante nós nos fortalecermos na nossa fé e na nossa disciplina em relação à nossa fé religiosa, né? Não podemos ser uma fé mais ou menos, né? Ou temos fé ou não temos fé, né? E para termos a fé determinada, né? A fé que remove as montanhas de iniquidades que ainda habitam em nós, só mesmo através da nossa autoeducação, né? Porque todos nós temos tendências boas e ruins, né? Fomos criados, né, com essas possibilidades. E selecionar, primeiro identificar aquilo que somos, né? Através daquele ensinamento de Tales de Mileto, conheça-te a ti mesmo. Tales de Mileto, um dos chamados 7 sábios da Grécia, né? É dele esta frase, conheça-te a ti mesmo, identificando-se, né, com as nossas mazelas interiores, né, com as nossas tendências menores, nós poderemos substituí-las, substituir essas tendências inferiores, seja qual for, vício de fumar, droga, álcool, qualquer vício. Nós podemos remover isso da nossa mente através de um processo de osmose. O processo de osmose é a possibilidade de nós promovermos a limpeza das nossas imperfeições, dos nossos sentimentos inferiores, através da semeadura de sentimentos, pensamentos positivos. A nossa mente funciona como um canteiro fértil. Quando nós preparamos um canteiro, né, para cultivar uma flor ou cultivar legumes, verduras, frutas, né, nós preparamos o terreno, fazemos a semeadura e ali então, pela qualidade do nosso preparo, elas irão prosperar, irão germinar e prosperar. O mesmo acontece com a nossa mente, né? O nosso inconsciente, ele é burro, ele não raciocina. Tudo que você semeia, ele germina, ele gera, ele multiplica, ele fortalece. Então, a estratégia da programação neurolinguística, né, que é o poder da palavra sobre nós mesmos e sobre as pessoas que nos ouvem, está exatamente na seleção dos temas, dos assuntos, né, da perseverança. E essa semeadura só se consegue fazer pela leitura.
né? E as obras básicas de Kardec são um excelente estoque de sementes, né, para varrer as nossas imperfeições. Porque ninguém vai remover as nossas imperfeições. Não adianta você ir só buscar um passe, né, participar de uma sessão de Reiki ou de qualquer outra terapia vibracional, né, se nós não buscarmos em nós as nossas imperfeições e buscarmos adubar o nosso inconsciente, que é o nosso terreno fértil mental, e semear as sementes que nós desejarmos para vivermos uma vida melhor e podermos interagir com os nossos irmãos, especialmente com os nossos familiares, né? Seguindo os ensinamentos do Cristo, né? O Evangelho de Jesus, o Evangelho segundo o Espiritismo, nos concedido por Allan Kardec, através de seus mentores espirituais, do Espírito da Verdade e tantos outros espíritos, perdão, são na verdade pérolas uma aguinha com hidrogênio molecular é uma terapêutica importante para a nossa saúde, né? Oportunamente farei uma transmissão a respeito para quem desejar mais informações, né? Então, prezados irmãos, a prática do Evangelho matinal, pode ser também à noite, né? Eu hoje farei uma transmissão às 23 até 23h30 do Evangelho no Lar. Mas como nós temos muitos irmãos que comentaram comigo que nesse horário já estão dormindo no segundo, terceiro sono, né? Então eu resolvi abrir este grupo no outro Facebook que eu tenho, mas depois vou compartilhar. Eu tenho esse Facebook, é um Facebook pessoal, né? Eu tenho um outro Facebook profissional, onde eu trabalho com as terapias, né? Trabalho com a consultoria em saúde animal, né? Com tecnologias de preservação do ambiente e qualidade da produção. Mas o que nos traz aqui neste momento, né, é a realização deste primeiro vídeo acerca do Evangelho e particularmente no Evangelho matinal. O que nós podemos fazer no nosso Evangelho matinal? Fazer a prece de abertura, né? Uma primeira prece que nós adotamos, aqui eu adoto aqui em casa, é a prece de evocação a Jesus. É uma prece que consta do livrinho de Caebar Schutel, né? Preces Espíritas. Algumas dessas preces também estão no Evangelho, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, no final, vou mencionar aqui, é o capítulo 28, na verdade, o capítulo 28, é o último capítulo do Evangelho, segundo o Espiritismo, né? Coletânea de preces espíritas. Aí tem a introdução, tem a preces em geral, né? Independente de religião, o Espiritismo, ele não faz proselitismo e ele nem busca capitular, né? Nem ninguém, né? Nós não convidamos ninguém para ser espírita. Isso é uma coisa que, se houver, se nascer, né, na mente e no coração das pessoas, todos serão bem-vindos, né? Então aqui no capítulo 28 tem uma série de coletâneas espíritas. O Caebar Schutel, que foi um personagem da nossa história, né, não muito distante, né, foi criador do jornal
o combate, né, de Franca, não, perdão, me fugiu agora, né, o nome. Mas ainda vou falar hoje nessa transmissão. Mas perdão, o Consolador, o nome do jornal, né? Mas isso eu vou me preparar para falar sobre isso, me perdoem. Mas então ele foi um grande divulgador da doutrina espírita, principalmente na época em que os espíritas eram combatidos, né? Eram perseguidos por algumas religiões, né? Ele foi um baluarte da doutrina espírita, principalmente no estado de São Paulo, né? Ainda tem, até hoje tem o jornal, né? E tem uma revista espírita, né? Que é muito difundida dentro das casas espíritas. Muito bem, mas vamos fazer então a nossa prece de evocação a Jesus. Jesus, Senhor e Mestre, que dirigis o movimento de espiritualização que se opera no mundo todo, tendes vossas vistas voltadas sobre todos os que imploram a vossa assistência. Influí para que os mensageiros de Deus, e com a especialidade a pleiade que constitui o Espírito da Verdade, o Espírito Consolador, orientem-nos no caminho do bem e nos proporcionem alívio nos sofrimentos e consolação nas nossas aflições. Que eles sejam para nós um arrimo, um amparo e nos defendam de todo o mal. Senhor, protegei aqueles que desejarem se iniciar na vossa doutrina e dar-lhes a luz do entendimento para a boa compreensão da vossa palavra. Que a vossa paz seja sobre nós. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Nós podemos introduzir na nossa oração dominical várias outras preces, que é aos nossos anjos de guarda, espíritos protetores, a prece de Cáritas, né, e outras preces. Eu vou me dispensar da leitura dessas outras preces, porque já falei bastante, né? Aqui já estamos com, não consigo ver aqui nesse momento o tempo que nós já estamos falando, 18 minutos. Eu vou fazer então mais uma sugestão, né? Quando nós prepararmos a nossa oração dominical, com o Evangelho, com o livro de preces, ou mesmo com a leitura de algum item, né, de alguma pergunta do livro e resposta do Livro dos Espíritos, será importante que nós possamos fazer uma relação, anotar no papel o nome das pessoas que se relacionam conosco e que, por nos terem solicitado auxílio, orientação, principalmente os terapeutas, né, como eu atendo muitas pessoas nas terapias integrativas reconhecidas pelo SUS, no site do Ministério da Saúde, atendo algumas pessoas com situação crítica, né, de depressão, ansiedade, né, tratamento de doenças de toda ordem. Então essas pessoas, muitos nossos amigos, nossos irmãos, ou indicados por nossos irmãos, merecem a nossa intercessão junto a Deus, a Jesus, aos nossos mentores espirituais, ceareiros do bem e da paz, amigos socorristas, baluartes da medicina espiritual, né, como o Dr. Bezerra de Menezes, como o Dr. Fritz e tantos outros, Dr. Alonso e Alonso, né, de Franca, todos os espíritos batalhadores, enquanto existiram na vida material, né? Foram grandes baluartes da medicina, né? Médicos dos pobres e tantas outras denominações, mas que continuam no plano espiritual socorrendo e assistindo a todos nós. Então, quando nós anotarmos a relação de pessoas que merecem ou que solicitam a nossa intercessão, nossas preces, sempre preces dirigidas a Deus para interceder em favor dessas pessoas, será importante anotar esses nomes, especialmente aqueles irmãos
que nos desafiam, que nos provocam, que nos perseguem, que nos caluniam, né? E tantas outras situações, né, que muitas vezes nós mesmos não sabemos administrar, né? Então, prezados irmãos, vamos mais um pouquinho de água aqui, faz bem para a nossa garganta, né? Sempre que falamos aqui nas transmissões, né, por mais de 15 minutos, já estamos com 21 minutos, acabamos por secar um pouquinho a garganta. E uma água é sempre salutar, né? Então, prezados amigos, prezados irmãos, a leitura do Evangelho, perdão, a leitura do Evangelho é recomendada que seja feita de duas maneiras. Por isso, nós que nos dedicamos à doutrina espírita, nós sugerimos a leitura, uma leitura continuada, né, para sabermos o que contém esta obra, né? Nós costumamos dizer da capa até a contracapa. Assim nós saberemos o que tem no conteúdo. E se não tiver muito tempo para a leitura, né, que pegue um lápis e marque, vai marcando, vai sublinhando os pontos que considerar importante, né, e vai marcando onde parou, para fazer essa leitura continuada, que pode ser à noite, antes de dormir. E a leitura aleatória, nós recomendamos que seja feita na parte da manhã. E sempre pedimos para que a lição que vamos ler, né, o capítulo ou o tópico, venha de encontro às nossas necessidades imediatas, né, que seja uma lição, um incentivo para nós mesmos e também para aqueles que nesse momento nos ouvem. Eu abri por acaso no capítulo 13, item na página que fala dos temas, né, deste capítulo 13. Que a sua mão esquerda não saiba o que faz a sua mão direita. E o primeiro tópico deste capítulo, fazer o bem sem ostentação. Vamos lá, é o item 1, né? Vou comentar aqui. Esse capítulo são instruções dos espíritos. O primeiro capítulo, a caridade material e a caridade moral. O segundo tópico, o primeiro tópico, fazer o bem sem ostentação. O segundo, os infortúnios ocultos. O óbolo da viúva, convidar os pobres e os extropiados, ajudar sem esperar recompensa. Instruções dos espíritos, a caridade material e a caridade moral, a beneficência, a piedade, os órfãos, benefícios pagos com ingratidão, beneficência, beneficência exclusiva. Então, são todos esses tópicos que constam desse capítulo 13. Nós podemos ler um tópico por dia e refletirmos sobre ele, já vai nos ajudar bastante. Então, fazer o bem sem ostentação. Tomem cuidado para não fazerem suas boas obras diante dos homens, para que elas não sejam vistas por eles, porque assim não serão recompensados por Deus. Quando derem uma esmola, não façam alarde, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados pelos homens. Em verdade, eu digo a vocês que eles já receberam sua recompensa. Quando derem uma esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que fez a sua mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e Deus, que vê o que se passa em segredo, os recompensará. Mateus 6, 1 a 4.
Esta parábola, ela consta do Novo Testamento, né? Das Bíblias, no Novo Testamento. Então, prezados irmãos, a caridade, ela pode ser útil, mas se nós não tivermos o cuidado de fazê-la com amor e com ausência de presunção, né? Com respeito ao próximo, como gostaríamos que nós fôssemos respeitados, é melhor não fazer, porque muitas vezes uma caridade pode ser ofensa, né? Então nós temos que refletir sobre este capítulo, sobre esse tópico do Evangelho, né? Para que quando nós fizermos uma caridade, que pode ser uma caridade material, um prato de comida, um gênero alimentício, um valor, um dinheiro, né? Uma moeda ou algum dinheiro para uma pessoa que nos pede um auxílio para comprar uma refeição, como hoje é muito comum nas ruas, né, das nossas cidades, que façamos com amor, né, e respeito àquela pessoa que está passando por tal necessidade. Não nos importa o que a pessoa vai fazer com o dinheiro, né, se formos dar uma caridade material através do dinheiro, né? O importante é que a gente dê com amor. Se ela vai fazer bom uso ou mau uso, é problema da pessoa, né? É lógico que há situações que a caridade material através do dinheiro, né, pode não ser conveniente, né? Mas isso não nos cabe julgar. Aliás, uma das questões da doutrina espírita que nos propõe é que nós não fomos designados por Deus como juízes das pessoas, né? Nós somos juízes única e exclusivamente de nós mesmos, né? E Deus, que é o nosso juiz, né? Então, prezados irmãos e irmãos desta nossa primeira transmissão do Evangelho Matinal, quero desejar a todos vocês um domingo de paz, de alegria, de amor, de fraternidade e caridade, a fim de que o convívio com seus familiares seja abençoado por Deus, por Jesus, por seus anjos de guarda. Nós não podemos esquecer dos nossos anjos de guarda, porque se nós esquecermos deles, eles irão esquecer de nós, né? E aí tomam o lugar desses nossos anjos de guarda espíritos e entidades negativas, que vão acabar nos obsediando, nos influenciando, né? Para saber, para conhecer um pouco do nosso anjo de guarda, é só consultar os nossos pensamentos, porque muitas vezes não somos nós que estamos pensando. Muitas vezes a presença amiga dos nossos anjos de guarda é tão marcante que muitas vezes eles nos intuem pensamentos e palavras que nós desconhecemos, né? Palavras que nós não conhecemos, vamos ter que ir no dicionário para saber o significado. Então essa é uma prova da presença de seres superiores, de culturas mais elevadas do que a nossa. Então, prezados irmãos, vamos agradecer a Deus e a Jesus as bênçãos da vida, as bênçãos do repouso, as bênçãos do despertar para mais esse dia de jornada terrena, e que a luz divina de Jesus prevaleça em nossa mente e em nossas mentes, né? Nós estamos referindo a todos nós, as nossas mentes e aos nossos corações, a fim de que nós possamos, desta maneira, ampliar o nosso corpo astral, a nossa aura, fortalecer o nosso escudo protetor e que sejamos luzes de nós mesmos e daqueles que se acercarem de nós nos nossos relacionamentos familiares, sociais, profissionais, de toda ordem.
Fiquem todos na paz, no amor de Deus e de Jesus, e até a próxima oportunidade. Tenham um ótimo dia.